Olá, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 491. Como eu falei para você, a dissolução, a lasciva, não é simplesmente a sensualidade, quando alguém veste uma roupa sensual ou quando alguém sensualiza na sua maneira de olhar, de se comportar para alguém. Não é simplesmente isso. Isso faz parte. Mas a lasciva é quando uma pessoa tem um desejo de ter relação sexual desenfreado. Às vezes o marido da mulher tem relação com ela, aí por pouco tempo quer ter de novo, depois quer ter de novo, aí quer fazer várias práticas de sexo. Aí quando termina, isso ali não sacia o cara não, o cara continua. Quando passa uma mulher, ele fica louco, doido, querendo ter, entendeu? A lasciva é isso, é o desejo desenfreado por sexo. Isso é uma lasciva, isso pode ser um espírito ou pode ser os hormônios da pessoa que está ali desenfreado mesmo. Mas eu tive um amigo que era assim. Ele falava para mim, a mulher dele falava para mim, nós conversávamos acerca disso e ele dizia que tinha esse desejo, essa vontade. Ela disse que não queria, não aguentava, porque geralmente ela tinha mais de 40 anos. Ele também tinha, mas era um cara lá, né? Então eu orientei eles e conversei para a glória de Deus. Eles estão ainda até hoje, né? Não sei como é que estão hoje, mas estão bem, porque estão buscando a Deus. Então, Efésios 4, no versículo 20, tem algo muito importante aqui. Mas vós não aprendestes assim com Cristo. Hoje é o dia de Corpus Christi. Então veja bem, você acha que Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra, ele ia ensinar o quê? Sendo que Cristo não foi nem junto, nem casado, nem teve uma namoradazinha. Lógico que teve muitas mulheres que queriam sim, né? Talvez casar com ele ou namorar, ter algum relacionamento com Jesus. Porque segundo alguns historiadores, diz que tinha mulheres que gostavam dele, né? Os historiadores são os caras que eles pesquisam, eles vão lá naquela nação, eles vão na rua, vão na casa de cultura, pede licença, faz isso, faz aquilo, eles conseguem, é igual um garimpeiro, aquele cara que quer o ouro, ele cava, o historiador é assim. Somente aqueles que querem fazer filme, querem escrever livros, que querem acrescentar alguma coisa, querem falar, ter algum argumento acerca da história, acerca do que aconteceu. Eles cavam como se fosse um garimpeiro querendo encontrar lá o ouro, lá debaixo da terra, e conseguem encontrar alguma coisa. Ó, mas vós não aprendestes assim com Cristo. Não aprendestes o quê? A não ser impuro, a ser impuro, lógico, a ter dissolução, a ter uma vida separada de Deus, a ser enterbranecido no entendimento, a ter a vaidade no sentido. Cristo não ensinou isso. Cristo ensinou a não ter a vaidade no sentido. Cristo não ensinou a não ser enterbranecido no entendimento, porque ele veio mostrar o entendimento de Deus, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Ele veio para que o ser humano tenha uma vida com Deus. A vinda de Jesus na terra foi para unir o ser humano. Até em Romanos 5, no versículo 1, está escrito: sendo, por justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é que nos une a Deus, através de aceitar, de se batizar, de crer e de seguir os ensinamentos. O Senhor Jesus Cristo, lembrando que é o Filho do Pai Celestial. O Pai Celestial é aquela autoridade suprema que está lá no céu, agora orando para mim, fazendo os vídeos e olhando para você onde você está. Que olha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todo o tempo ele está vendo a terra. A Bíblia diz que a terra é colocada na mão dele, ele enrola as nuvens como se fosse, o céu como se fosse um lençol. É muito mistério. Ele é muito grande. A Bíblia diz que ele é assim. Então, mas vós não aprendestes assim com Cristo. Então, com Cristo ninguém aprende coisa errada, aprende coisa certa, coisa boa. Com Cristo a gente aprende a ter uma vida com Deus. Com Cristo a gente aprende a amar, a perdoar, a ter misericórdia, a ser um ser humano normal. Lógico que você, quando aceita Jesus, você não passa a ser um anjo, um ser metálico, ou de bronze, ou de cobre, ou de ouro. Você não passa a ser um ser espiritual no sentido de você não ter o corpo, a sua carne, os seus pensamentos, os seus órgãos. Você continua sendo um ser humano. O seu espírito aqui está renovado, transformado. O seu entendimento é que está transformado. Você mudou o entendimento acerca da vida.
e está vivendo a vida de Deus através de Cristo. Mas vós não aprendeste assim com Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus. Então, entenda, se numa igreja, se numa cidade, se num estado, se numa nação, se nos colégios não ensinarem quem é Cristo, quem é Jesus, como as pessoas vão saber quem é Cristo, a vontade de Cristo, a vontade de Deus? Não tem condição de uma pessoa saber quem é Cristo, saber os ensinamentos, os mandamentos, a vontade de Cristo e de Deus, sem ouvi-lo, sem alguém ensinar. Como é que a pessoa vai conseguir? Como é que eu vou conseguir aprender uma coisa sem eu praticar, sem alguém me ensinar? Só se aprende uma coisa quando alguém ensina. Quando você começa a ser ensinado, você aprende. Ó. Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado. Mas vós não aprendeste assim com Cristo. Então, para aprender de Cristo, você tem que ouvir e tem que ser ensinado através dos ensinamentos, do mandamento, a vontade de Cristo. Como esta a verdade em Cristo. Como está a verdade em Cristo. Então, a verdade está em Cristo, em Jesus. Então, uma pessoa só vai aprender, uma criança, ela tem 5 anos, 6 anos. Se alguém fala de Cristo, ela vai aprender. Se alguém ensina Cristo, ela vai aprender. Se um jovem, se alguém ouve, se ele ouve falar de Cristo, se ele ouve os ensinamentos de Cristo, ele vai aprender. Se um adulto, um idoso, ele vai aprender. Então, se for falado, se for ensinado, a pessoa aprende. Se no colégio tivesse um momento de ensinamento de Cristo, de Jesus, as crianças iam aprender. Imagine uma criança saindo do colégio, tendo ouvido uma mensagem de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo. Lógico, com alguém que soubesse ali, né, falar dentro do mundo deles, que são um mundo, né, um sentido pequenininho, menos do que nós, ou talvez até mais avançado do que nós, que tem criança que é muito inteligente. Então, o que a criança ia fazer? Aprender de Cristo, de pequeno, e aprender, e aprender, e aprender. Só que o mundo é capitalista. O mundo é capitalista. As pessoas são capitalistas. Então, tudo tem um capitalismo. Aí o que acontece? Tem coisas que o mundo faz que a palavra é contra, que Deus é contra, que impede o capitalismo deles. Eles conseguiram o capital de alguém querer ali o conteúdo dele, as coisas dele na terra, e eles conseguiram o capital. Então o que é que eles querem? Não, os ensinamentos, os mandamentos de Jesus impedem o nosso capital, impedem nós de ter cada vez mais o capital. Impede nossa nação, impede nosso estado, impede nosso continente de ter o nosso capital através das coisas que tem na terra, que nós vemos que nas escrituras Deus proíbe, Deus não quer que tenha na vida do ser humano. Então ninguém simplesmente quer apoiar a palavra por causa desse sentido. Mas que quanto ao tratado passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, que quando ao tratado passado vos despojei do velho homem. Então, Paulo despojou as pessoas do velho homem, mostrando o evangelho, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito o vosso sentido. Então, Paulo renovou os espíritos dele, o sentido deles, mostrando o evangelho, as escrituras sagradas. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, Paulo disse, ó, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, Deus quer que o homem seja um novo homem, criado em verdadeira justiça e santidade.